Então, amigos, estamos de volta com mais um vídeo no canal, mais uma interpretação. Lembrando e deixando bem claro que as histórias que eu conto aqui no canal não são minhas, tá bom? São apenas interpretações de histórias baseadas em fatos reais e muitas das vezes são histórias enviadas pelos meus seguidores no direct no meu Instagram. E se você também quiser ter a sua história passada aqui no canal, Sua História por Fanny Neres, é só estar me enviando um direct no meu Instagram, o link vai estar aqui na descrição, ok? Eu vou estar analisando, vendo direitinho, pra ver se eu posso estar trazendo aqui pro canal, tá bom? Então vamos deixar de enrolação e cola comigo nesse vídeo, que é sucesso! Desde novinha, assim, mais ou menos quando eu tinha 10 anos, eu comecei a criar bastante corpo. E isso chamava muita atenção, então eu morria de vergonha. Eu só usava a roupa folgada, eu sempre quis me cobrir o máximo possível. Eu tinha muita vergonha mesmo do meu corpo. Eu não queria, eu tenho apenas 10 anos. Eu lembro que todas as outras meninas que eu brincava na vizinhança, todas eram magrinhas, mal tinha começado a apontar os seios, nada disso. E eu morria de vergonha, sabe? Então eu vivia me cobrindo. Eu gostava muito de usar as roupas do meu irmão, que era aquela, meu irmão sempre foi grandão, é gordo, né? Então eu usava muitas roupas dele, aquela camisola, aquelas camisas largona, comprida. Minha mãe vivia brigando comigo: menina, bota uma roupa mais feminina, tá aqui suas roupinhas tão lindas, veste, filha, veste. E eu nunca quis usar as minhas roupas. Eu dizia: mãe, compra uma roupa mais apertada e tal. Aquilo me incomodava muito. Eu nunca tive problema, assim, chamava atenção, ficavam me olhando, mas eu nunca tive problema. Mas quando eu tava no 9º ano, né, na escola, eu lembro que tinha um professor que não parava de olhar pra mim. Ele não parava de querer chamar minha atenção. Eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito quietinha. Mas ele sempre querendo chamar minha atenção, ele sempre conversando comigo. E toda vez que ele tinha a oportunidade e me via assim sozinha no canto, ele vinha falar comigo: ah, você tá muito linda hoje, não sei o quê. Nessa altura eu tava começando a me arrumar mais assim, direitinha, sabe? Eu comecei a usar mais roupinhas assim, compridas, assim, nunca gostei de roupa curta. Sempre comecei a usar roupinha comprida, roupinhas que cobrissem o meu corpo, que não mostrasse nada, mas roupa normal, não roupa dos meus irmãos, nem muito folgadona, sabe? E esse meu professor, ele vivia me incomodando. Ele vivia falando que eu era muito bonita, que tal e tal. E eu não ligava, eu nunca dei ousadia para esse meu professor, nunca. Mas ele não parava de me perturbar. Ele praticamente me perseguia. Para todo canto que eu ia na escola, ele dava um jeito de ir atrás de mim. Uma vez a gente foi para um passeio, gente. E nesse passeio, assim, foi um passeio aquático. Foi muito legal, foi todo mundo. E eu usei um short, coloquei um maiô e um shortinho, assim, um shortinho curto. Gente, eu nunca gostei de usar biquíni. Sempre foi de mim mesma, nunca gostei de usar biquíni. Então eu tava com maiô, né, que cobria assim tudo, e coloquei um shortinho. Eu não fiquei só com maiô. Então esse meu professor, ele olhou pra mim e falou assim: nossa, você tá muito linda. E eu não conseguia nem falar com ele, sabe? Não conseguia nem dizer nada. Então ele falou assim: nossa, você tá muito linda. Por que você não tira o short? Nossa, gente, eu fiquei morrendo de vergonha. Nunca um homem nenhum veio falar isso pra mim. Ah, tira o short. Nunca, sabe? Então eu fiquei muito incomodada com aquilo e eu corri pro banheiro. E ele foi atrás de mim. Ele foi atrás de mim, gente, no banheiro. Então todo mundo tava na parte da piscina. E não tinha ninguém ali onde eu tava. Eu corri pro banheiro, sabe? Porque eu fiquei morrendo de vergonha. Quando eu saí da porta do banheiro, colocou o braço assim entre a porta e não deixou eu passar. Nessa hora, meu olho encheu de lágrima. Eu fiquei com medo, gente. Um medo que eu não sei explicar. Meu coração acelerou. E ele falou assim: calma, calma, não vou fazer nada com você, tenha calma. Então ele começou a passar a mão assim no meu rosto. E eu já tava com muito medo. Então ele saiu e deixou passar. E eu saí correndo. Hoje eu penso que ele quis me intimidar. Ele queria me intimidar. E ele conseguiu. Eu fiquei com muito medo, assustada com o que aconteceu, com aquela situação. E eu não consegui falar pra ninguém. Eu dei pro local lá onde tava todo mundo. E fiquei acuada. Eu fiquei muito acuada, não queria mais tomar banho, eu fiquei além na minha e tal. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei assim, muito triste. Então a minha família ficou perguntando o que aconteceu, se o passeio não foi bom,
o que é que tinha acontecido. E eu falei, sim, foi bom, mas eu tô com dor de cabeça e tal, do sol. Me deu uma desculpa e fui pro quarto. Então, toda a aula era isso. Ele me intimidava, ele ficava assim, olhando bem nos meus olhos, sabe? Falava as coisas assim, olhando bem pros meus olhos. Ficava me elogiando. E eu com muito medo, tinha muito medo dele. Então, a minha mãe, ela sempre conversou comigo. A minha mãe, ela sentindo que algo estava errado, ela me chamou num cantinho, só eu e ela, reservado, e começou a conversar comigo. E disse, minha filha, não é normal um homem chegar pra você, ficar lhe fazendo muito elogios. Não é normal um homem falar alguma coisa que faz você se sentir mal. Se alguém, filha, se algum homem aparecer, seja lá quem for, pode ser até da família, mas se aparecer pra você, lhe elogiando, falando algo sobre o seu corpo, falando alguma coisa que lhe faz lhe sentir mal, conte pra mãe. Conte pra sua mãe. Porque sua mãe vai saber como te ajudar. Eu fiquei com muita vontade de contar tudo pra minha mãe, de falar tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei com medo, gente, de falar. Eu conheço a minha mãe, o barraco que a minha mãe ia fazer. E eu fiquei com medo de não ser o que eu tava pensando e acabar prejudicando ele. Então eu não falei nada, entendeu? Só que eu fiquei atenta. Quando o agressor ele quer fazer alguma coisa com a vítima, ele começa a intimidar. Ele começa a intimidar para colocar medo naquela vítima. E é o que acontece. As vítimas acabam ficando acuadas, como eu fiquei, acabam ficando com medo, apreensivas, e ele consegue depois dar o bote dele, entendeu? Então minha mãe disse, não tenha medo. Não tenha medo, se posicione. Fale não, diga que vai gritar, faça alguma coisa, porque se você estiver em um local que você esteja com muita gente ao seu redor, ele não pode fazer nada com você, entendeu? Então, essa conversa que minha mãe teve comigo foi muito boa. Eu me senti mais confiante. Nas outras aulas foi do mesmo jeito, sempre me elogiando. E eu já não baixava mais a cabeça. Eu já olhava pra ele, entendeu? E bem séria. Então, quando isso aconteceu, ele olhou assim pra mim, nossa, como você tá séria? Tá acontecendo alguma coisa? E eu não falei nada, continuei com a cabeça levantada, não fiquei com a cabeça baixa e fui andando pra sala. Então, gente, eu sabia que isso ia acontecer, porque ele sempre fazia isso. Então, quando ele me viu uma oportunidade de chegar perto de mim, né, de conversar, de chegar perto de mim, sem ninguém muito perto, ele começou a querer me intimidar, ter muita coragem nessa hora. Eu tava tremendo, gente, eu tava morrendo de medo. Mas eu me levantei, olhei bem no olho dele e falei, se você não parar de me importunar, se você não parar de ficar atrás de mim, de ficar me perseguindo, de ficar falando sobre o meu corpo, eu vou gritar ou vou fazer coisa pior. Ele se levantou e saiu de perto de mim. Então, gente, desde esse dia, eu procurei porque eu sempre fui tímida, nunca tive muitas amizades. Mas eu sempre gostava de ficar sozinha, lendo meus livros e tal. Na hora do intervalo, eu ficava sentada num banquinho, lendo meus livros. Só que desde esse dia, eu nunca mais... eu fazia de tudo. Eu fazia de tudo, mas eu não ficava mais sozinha. Eu não dava oportunidade para ele chegar perto de mim. Então, eu passei de ano, né? Eu fui pro ensino médio. E essa escola que eu estudava também tinha o ensino médio, né? Completo lá. Só que eu não quis continuar naquela escola. Então eu falei com minha mãe, conversei com ela, eu falei, mãe, eu quero trocar de escola. Aí minha mãe achou estranho, porque eu sempre gostei da escola, só que a minha mãe perguntou o que estava acontecendo, e eu falei pra ela, não, mãe, porque eu tô abusada daquela escola, eu quero ir pra uma escola nova. E eu não falei nada pra minha mãe. Só que eu me arrependo disso, gente. Eu acho que eu deveria ter, sim, falado pra minha mãe. E hoje, pensando em tudo, lembrando de tudo, é o que eu aconselho a vocês. Se você estiver passando por alguma situação assim, parecida, não guarde para você próprio, procure ajuda de alguém, de um adulto, uma pessoa mais responsável, conta o que está acontecendo, fala, eu não sei se é impressão minha, mas está acontecendo isso está me incomodando e eu quero que as providências sejam tomadas, né? E eu acho que teria sido muito bom se eu tivesse feito isso, mas eu não fiz. Mas eu consegui me posicionar. A conversa que minha mãe teve parece que foi mandada por Deus, sabe? Foi uma coisa divina. Mas eu acho também que
nossos pais, quando se importam com a gente, principalmente nossas mães, elas sentem quando algo tá acontecendo. E foi muito bom a minha mãe ter conversado comigo. Muito bom mesmo. Então, amigos, essas histórias eu gosto muito de trazer aqui no canal. Gosto muito. Porque elas ajudam muito. Tem muita menina tímida, gente. Eu conheço tanta menina tímida. Eu tenho muitas seguidoras aqui que elas vêm conversar comigo no direct. Elas falam que são muito tímidas, que são muito acuadas. E meninas tímidas tendem a acontecer isso. Tendem o agressor consegue manipular essas garotas. Consegue botar medo, consegue botar terror. E quando essas meninas não têm um relacionamento bom com os pais, um relacionamento aberto de amizade, de parceria, acontece isso. A jovem, ela fica muito mais acuada e não tem a quem recorrer, né? Não tem a quem pedir ajuda. Então, pais, você que é mãe, você que é pai, fique mais atenta nos seus filhos. Eu sempre falo isso aqui no canal. É sempre bom os pais ficarem atentos aos filhos. Não deixem... Se você vê o filho assim, acuado, muito triste, alguma coisa está acontecendo. Pode não ser nada disso. Pode não ser assédio. Mas pode ser outra coisa, gente. Pode ser zoação na escola. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser qualquer coisa. Então é sempre bom os pais ficarem atentos. Todas as histórias que eu escuto, que são relatadas, eu vejo isso, eu vejo que as jovens, o agressor, ele consegue colocar medo na vítima. E a vítima acaba, muitas das vezes, acontece coisa pior por causa disso. Porque não tem uma conversa, porque não tem ajuda de uma mãe, não tem ajuda de um pai, não tem com quem contar. Peça ajuda, se comunique. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei, infelizmente, por muitas coisas chatas, né? E o meu relacionamento legal, bacana com a minha mãe, me ajudou a evitar muita coisa, entendeu? Então é por isso que eu falo. Fale com os seus pais. Fale para um amigo de confiança. Fale para um adulto que você confia. Mas nunca fique guardado sozinho, porque você sozinho também às vezes não consegue se proteger dependendo da situação, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreve no canal. Beijinhos no coração. Tchau e até o próximo vídeo.